Esse é mais um vídeo da série Erros da Literalidade Bíblica do canal Descrente e Sobrenatural de Bíblia, a maior mentira da humanidade. Obrigado pela atenção e valeu! Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros. Nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: A terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Não esqueça de dar o like, se inscrever, divulgar, compartilhar, esparramar em tudo quanto é lugar, falar com todos, etc. Que nós estamos vencendo essa galera. Olá, como vão? Seu canal Descrente e Sobrenatural. Esse aqui é mais um vídeo da série Erros. Antes de começar esse vídeo, vou deixar essas duas perguntas. Já teve uma pessoa que respondeu, eu botei lá na série Corte, botei o cara que respondeu, agradeci a ele. Se for incapaz de responder, como você poderia explicar que Deus existe e o que Deus fez na sua vida para que você acredite que Ele existe? Que às vezes você só foi educado, mas você não viu nada. A Bíblia é uma mentira da humanidade, série Erros, erro 111, o equívoco na interpretação do relato bíblico em sua forma literal e todas as injustiças que isso leva. Gênesis capítulo 2, versículo 20, erro 111. Pôs os nomes a todo gado. Esse erro eu vou dar umas explicações, porque assim, todos os animais foram nome, e todo gado, que gado? Ele deu um nome para cada boi? Todo gado existente, nossa, que coisa horrível isso aqui, hein? Existente hoje é originário de um tipo de bovino que não existe mais hoje, que é o auroque. Hoje, depois de passado algum tempo, as pessoas estão aceitando o zebuíno. Mas, então, o auroque, também conhecido como ururus, o uroque, é uma espécie de bovino selvagem extinto que habitou a Europa, Ásia e Norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico. Então, o auroque tornou-se extinto em 1600, quando os últimos indivíduos da espécie morreram na Polônia. Esse é um auroque. O auroque era grande, era maior que o gado normal agora, era difícil, tinha chifre grande, era um problema. Em uma viagem genética pela origem das vacas domésticas, uma grande seca na Idade Média causou uma mistura genética entre duas subespécies. Aí, essa cientista portuguesa que fez, eu estava fazendo doutorado na Universidade de Dublin, não sei qual delas, pode ser de Dublin, domesticado, revela o artigo da Science, que é geneticista. Por que só comeu esse pedaço aqui? A geneticista portuguesa Marta Pereira Verdugo como uma das primeiras autoras. Então, o trabalho está aqui. Vocês depois copiam aqui o nome, tá? E é público, tá? E entre as duas espécies. Então, as duas espécies são o Taurus, né? O Taurus auroque, e o zebu com o nome científico Bostaurus indicus. O Bostaurus, aí pega até mal, né? Bostaurus. O Bostaurus é o auroque. E o gebo o Bostaurus indicus é o gebo, tá? Conhecido como gado doméstico. O zebu é às vezes tratado como uma subespécie do Bostaurus, mas sim como uma espécie autônoma e fica com o nome de Bos indicus. O zebu se difere do gado taurino em algumas características principais e algumas características principalmente físicas. Isso aqui é um zebu, você viu como é que era o auroque. Então eu vou botar aqui a quantidade. Todo esse gado aqui provavelmente é de origem auroquiana, tá? Talvez com exceção desse aqui, mas não tenho certeza não. Mas tudo isso. Mas eu vou continuar mostrando. Então, a diferença entre o zebuíno e o taurino. O zebuíno, tá vendo? Olha o tipo de chifre, o taurino é o tipo de chifre, índice para elasticidade e resistência a carrapato. Tá? Os que a gente tem no Brasil, Girguzerá, Nelore e Sindhi. A origem, esse é Índia-Paquistão, esse é Europa, adaptado a climas frios, esse aqui é adaptado a clima quente. O Angus, o Hereford holandês, o limonês, tem vários aí, tá? Só que no Brasil a gente já começou a produzir espécies nossas, que o azebuado, o canchinho, tá vendo? O Santa Gabriela, o Nelore mocho, etc. Tal, que é um tipo. Nelore mocho é o sem chifre, é um Nelore que já nasce sem chifre. Em resumo, só existiam dois tipos de gado na antiguidade: o taurino auroque, originário da Europa,
Europa maiúsculo, então vou botar aqui. Norte da África, África tem acento, e da Ásia, Ásia deve ter acento também, Ásia. Tá? E o zebuíno originário do Vale Indo, da Índia, Índia também tem acento, está sem acento aqui. O auroque foi domesticado por volta de 11 mil anos atrás, e o zebuíno por volta de 8 mil, ou seja, são diferentes de 3 mil anos, que é mais do que a nossa existência como conhecida. Graças à ciência genética, hoje sabemos que por volta de 4 mil anos atrás houve uma miscigenação do gado zebuíno com auroque. Que houve o trabalho daquela portuguesa, que houve uma grande seca e começou a aparecer nos espécimes encontrados do auroque a presença do genoma do zebuíno, mas não chegou a alterar a espécie, não. Pode ter tido algumas misturas e essas misturas ficaram. Só para lembrar aonde o gado está nesta árvore da vida. Então, onde o gado está? Você vai ficar pensando aqui. Está aqui, ó, nos mamíferos. O cachorro, o gato, o leopardo, o leão, o guaxinim, a capivara, o gambá, tudo está aí. Quase todos, o coelho está tudo aí. Todos os 7.500 espécies, né? E embora dos mamíferos, o grupo que tem mais variação de espécie, por incrível que pareça, você jamais vai acreditar, mas eu vou te garantir, é o morcego. Tá? Então vamos aqui, algumas curiosidades. A população de bois ultrapassa de humanos na Terra, isso foi de agora, tá? Em setembro, o número de bois no Brasil superou pela primeira vez o de humanos. Diante do atual cenário, existem 31 milhões de cabeças de gado a mais. Ou seja, tem 230 milhões de cabeças de gado, que nós somos o primeiro país em gado do planeta, por isso que nós somos a maior reserva de proteína, e também não é só gado. Só gado é outra sacanagem. Nós somos um dos maiores produtores de frango e de porco do planeta, tá? E agora estamos entrando nas tilápias. A vaca mais cara do mundo no Brasil custa 8 milhões de reais. Isso em 2022, tá? Qual a finalidade de Adão nominar o gado se só existiam 2 espécies de gado? Ele deu nome para cada boizinho? Mimoso, verdinho, amarelinho, isso aqui. Isso é uma idiotice, cara. Vamos voltar aqui no texto bíblico. Ó, a besteira que está escrito aqui. É idiotice sem sentido. E Adão pôs os nomes a todo gado. Que todo gado? Inicialmente, vamos dizer, só tinha uma espécie, mas por consideração vamos considerar 2. Ele falou, esse é esse, e o zebuíno ninguém sabia. As aves do céu, animal do campo. O gado não é um animal do campo? E o que tem ajudadora com o animal do campo? Ou seja, ajudadora é tipo um animal. Cara, é muita besteira para alguém acreditar que isso tem fundamento, tem sentido, né? E esse monte de espécies que a gente criou aqui, né? Pô, não foi Deus, fomos nós. Se o gado zebuíno ele foi para o paraíso para receber o nome e depois voltou, então ele foi andando até lá e depois voltou. Putz, que pariu. E não teve ainda o maldito dilúvio, não. E não esqueçam que isso aqui, ó, o domesticado de 11 mil atrás manda a Bíblia pro chinelo, tá? Porque nós temos espécies de auroque de 11 mil anos atrás e zebuíno de 8 mil. A Bíblia diz da história literalidade que a Terra só tem 6 mil anos. Aquele trambiqueiro, aquele picaretaço do Eberli fala que os fósseis têm 500 anos. É um canalha, né? Ele sabe muito bem que um fóssil não se forma em 500 anos. Mas, cara, canalha eu nem respondo, deixa até pra lá. Vale nada. Já desafiei ele para um debate, vê se ele vem. Vai nada, é um frouxo, como todos os outros. Neste erro, o 111... Não, deixa eu ler aqui. Malaco não tem a menor condição de resistir a uma análise séria. Essa frase dentro desse versículo é uma infantilidade e uma idiotice sem tamanho. Deu nome aos gados. Que gado? Só tinha 2? Ou deu nome mimosinho, verdinho, batatinha, churumim. Dentro desse versículo de uma infantilidade e idiotice sem tamanho. Acreditar nesse relato completamente idiota é uma clara demonstração da completa falta de capacidade de raciocínio do abilolado que acredita nisso. Mais uma prova que a lorota da criação divina é uma grande bobagem, que só quem acredita são os tolos, ignorantes e desinformados. Embora saiba que os literalistas fundamentais jamais aceitarão essa verdade, ficarão agarrados nessa defesa da literalidade bíblica, mesmo que precise rejeitar Jesus.
Essas pessoas não têm discernimento e nem capacidade de interpretação da realidade. Vivem um mundo obscuro, lotado de demônios de todo tipo, de entes abilolados, dentro de misoginia, dentro de racismo, dentro de homofobia, com todo tipo de preconceito, mas dizendo que são pessoas de bem, fazendo arminha na igreja. Esse tipo de aloprado. Neste erro 108 é mais um erro de uma das muitas mentiras lotas e absurdos, incoerentes com tal idílico paraíso e um Deus perfeito apresentado na lorota de Gênesis. Só gente muito sem noção pode acreditar nessa bobagem. Por quê? Deus, que só fez 2 espécies de gado, foi dar nome, sendo que até o século XVI o Ocidente não incentivou a criação do zebuíno, ou seja, nem tinha contato. O zebuíno está faltando acento aqui. Essa mentira absurda e muito idiota deve determinar um voto de fé extrema idiotice para ser possível acreditar em algo sem qualquer sentido. Os autores dessa lorota nunca imaginaram que mais de 2.000 anos após essa mentira existiria ainda gente apatetada que acreditaria nessa mentira deslavada. É apenas uma lorota idiota para enganar a gente incapaz de raciocinar. Assim, todos os religiosos que acreditam na literalidade bíblica gritam: ó glória, amém, ó Senhor. Típico mugido do rebanho de abilolados sem capacidade de raciocínio. Adão deu nome ao gado, sendo que só existiam 2 espécies. A zebuína era desconhecida para o Ocidente. Para de ficar nessa lorota tola. Não é tola, é tola. Maiúscula. Tola. Só gente sem capacidade de raciocinar. Mas crente fundamentalista é assim mesmo, incapaz de raciocinar, pensar ou aceitar a realidade. Por isso são eternamente menosprezados, zoados, perturbados e ficam bravos com isso. Essa pergunta eu sempre coloco o seguinte: não esquecer no texto de lembrar que se Deus fez Adão com saco, escrotal ou sem saco, porque se não tinha Eva, para que ele teria o saco? O pinto serve para utilidade de xixi, mas o saco é para reprodução. Se não tinha ajudadora, como ele coloca ali, para que ele fez o cara com isso? Ou Deus veio já com um saco para se reproduzir se ele não tem fêmea? Se ele precisa usar as fêmeas humanas para produzir um filho. São essas bobagens que tem. O debate mudou para dia 13/11 de 2023. O debate, dia 13/11, às 20 horas, regras a seguir. Só para reforçar, tá? Eu pergunto, ele pergunta, 2 minutos a pergunta. Ele respondendo, quem perguntou, o outro responde, depois o primeiro replica e o segundo faz a tréplica. Réplica e tréplica termina. Inverte esse papel e segue por até 2 horas, garantindo a ambos os debatedores um número igual de perguntador. Data para o debate 13/11 de 2023. Valeu, gente. Então fiquem sabendo aí que quando o Fábio me der, eu vou publicar no canal. Vou botar o link depois para todo mundo. Quando ele preparar, já vou deixar o link preparado, tá? Avisado, já vamos fazer a reserva da data, etc. Tal. E é isso aí. Valeu, obrigado. Continuem divulgando, continuem postando, dando like, fazendo tudo. Que nós estamos vencendo essa turma, tá? E eu estou devendo os 2 vídeos especiais. Ok? Um abraço. Fui! Esses são Jason Ferrer e Antônio Miranda, Além da Fé e Teologia Reversa. Esses 2 canais estão próximos a fazer 100.000 inscrições. Então estou fazendo uma campanha para que vocês divulguem todos os locais possíveis as pessoas para se inscreverem, para prestigiarem esses 2 canais ateístas, para a gente ter que um deles, ou de preferência os 2, consigam os 100.000 inscritos rapidamente. Valeu, gente. Um abraço. Bíblica é uma mentira. Isso aí é o Cristo levando um raio para dizer que estátua não protege nada. E aqui segue o endereço de toda a galera do YouTube que eu conheço. Se você conhecer mais alguém, me fala, que está nessa batalha constante, nesse envolvimento de enfrentar esse poder econômico imenso. E eu vou lançar um vídeo daqui a pouco com uma tabelinha para você ver que nós, os descrentes, os sem religião, os ateus, estamos em crescimento muito maior que o deles em geral na média da América Latina. Conto com vocês, dê o like, participe, se inscreva e nos ajude. Valeu, não esqueça disso, ajuda! Bem, olá, esse é o desafio. Esses aí são os famosos papagaios de pirata da internet. E eu desafio a todos os 5
a um debate sobre os absurdos da literalidade bíblica. Rodrigo Silva, Naor Hermes, Marcos Ebeli, Michelson Borges e Adalto Lourenço. Em todos os meus vídeos vai estar esse pedacinho aí colocado, que estão todos desafiados para esse debate. Claro que nenhum deles irá, né? Porque eles não vão me encarar nunca de jeito nenhum. Mas vai estar em todos. Um abraço, fui. Bem, isso aí são as terapias que não funcionam. Tudo elas, nenhuma delas tem base científica, é tudo trololó, tudo birutice baseado em crença, não tem fundamento científico. E aqui são os programas agora que eu vou apresentar, que a gente usa para fazer esse vídeo. São todos gratuitos, são ótimos, excelentes. Com eles você pode montar qualquer coisa. Valeu, obrigado, fim, fui, terminou, um abraço, tchau!